Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nossa primeira aula de redação, neste período, vai ser justamente sobre o gênero resumo. Nós já conversamos bastante sobre o gênero resumo. Para quem se lembra, foi o gênero da avaliação diagnóstica de vocês, né? E aí, como eu já conversei com vocês, já disse que o resumo é um gênero extremamente importante, justamente para ajudar, né, na nossa capacidade de leitura, na nossa capacidade de interpretação de texto e, consequentemente, na produção escrita, tá? Então, o objetivo de passar um resumo para vocês, de estudarmos esse gênero, mesmo já sendo conhecido, mesmo você já tendo estudado no ensino fundamental, é justamente ajudá-los nesse sentido, tá? A evoluir, principalmente na leitura e na escrita. Bom, o que é importante de um resumo, que nós temos que saber com certeza, que o objetivo de um resumo é fazer uma síntese, ou seja, um resumo, mas do que? Das ideias principais, das ideias mais importantes que aparecem num filme, num livro, num artigo, num documentário, tudo bem? Num texto qualquer. E a ideia é justamente fazer com que um leitor que não conheça aquilo que nós chamamos de texto-fonte ou texto de origem, saiba, através do nosso resumo, qual é a posição, né, o posicionamento defendido pelo autor do texto-fonte, pelo autor do texto de origem, saiba quais argumentos, como ele desenvolveu aquele posicionamento. Então, o importante é pensarmos que, no gênero resumo, eu não vou ficar presa a detalhes, muito menos apresentar as minhas próprias opiniões. Eu vou apenas recolher as ideias centrais e mais importantes do texto de outra pessoa, do texto de um autor, de uma autora, e a partir disso produzir o meu texto. Tudo bem? Então, ao longo da aula, quando a gente for vendo as características, vai ficar mais claro para vocês o que pode e o que não pode dentro desse gênero, ok? Bom, a primeira coisa que nós temos que pensar é justamente nos elementos que compõem um resumo. E aí, né, eu me lembro que na aula vocês perguntaram muito, né? Isa, tem título no resumo? Meu Deus, eu coloquei título. Meu Deus, eu não coloquei título. Ou, ai, gente, eu inventei um título. Galera, qual é a recomendação? A ideia é que o título, né, do resumo seja idêntico ao título do texto-fonte, né, da obra a ser resumida, ou que não apresente o título. Mas, né, como professora, preciso recomendar aquilo que é mais utilizado, aquilo que é mais importante. Eu recomendo sim que vocês coloquem o título, e é a única coisa que vocês vão copiar do texto de origem, o título, tudo bem? Em alguns lugares, em alguns manuais, pode ser que vocês encontrem títulos como resumo do texto tal, escrito mesmo, que é um resumo. É desnecessário e não é recomendado, tudo bem? Então sigam essa linha de raciocínio, ou título idêntico, ou não coloque título, tudo bem? É importante também que vocês façam a referência bibliográfica. Como assim? Que você cite quem é o autor, o título, obviamente, onde, né, aquele texto, no caso, foi publicado, e qual é o objetivo de trazer essa referência bibliográfica? Primeiro, dar verdade ao seu resumo, né? Mostrar que você não tirou aquilo da sua cabeça, que aquelas informações são verdadeiras, e principalmente, caso o seu resumo seja muito bom, ou o texto-fonte, o texto de origem seja muito interessante, a pessoa, ao ler o resumo, né, o leitor pode ficar interessado em ler o texto original. E ele vai falar, bom, onde eu encontro isso? Onde que esse texto está publicado? Quem é o autor? Todas essas informações devem estar no seu resumo e, se elas estiverem, ponto para você, né, o leitor vai ter essa maior facilidade. Então, como eu já disse, né, só para fechar essa parte dos elementos, o resumo é composto por uma síntese das ideias principais. Você não pode acrescentar sua opinião, você não pode acrescentar ideias novas. Então, por exemplo, Isabela, eu li uma parte e eu acho que a autora quis dizer isso. Bom, cuidado com achismos, cuidado com interpretações erradas, cuidado para não acrescentar ideias no que a própria autora quis dizer, tudo bem?
Bom, quando nós pensamos na linguagem empregada em um resumo, nós pensamos na linguagem pessoal, objetiva, em terceira pessoa, que na realidade quer dizer a mesma coisa. Nós não podemos, como eu acabei de dizer, expressar sentimentos no resumo. Então vamos supor que eu tenha lido um texto cujo nome seja O Amor é Lindo, escrito por uma autora canadense, e nossa, eu gostei demais do texto, fiquei até emocionado. Posso acrescentar essa informação no meu resumo? Nossa, fiquei emocionado, o texto é muito bom? Não, tudo bem? Justamente porque se trata de um resumo. O seu posicionamento ali não interessa. Você vai resumir, sintetizar o posicionamento e a defesa de ideias de uma outra pessoa. Os verbos do resumo têm que estar predominantemente no presente do indicativo. Tudo bem? E para apresentar as ideias, vocês vão fazer o uso dos verbos de dizer, ou também chamados de verbos de send ou verbos de can. Cada um fala de uma forma. Qual é a ideia? O que são esses verbos de dizer? São aqueles verbos que nós utilizamos para introduzir a ideia de alguém. Então, por exemplo, a autora cita, a autora diz, a autora afirma. Esses verbos são chamados de verbos de dizer, porque eles nos ajudam a introduzir a fala, a ideia, o pensamento de uma outra pessoa. Como no resumo nós fazemos isso o tempo inteiro, eles são amplamente utilizados. E alguns cuidados que nós temos que tomar. Então, como eu já disse para vocês, a única coisa que a gente vai copiar é o título. Nós não podemos fazer cópias de trechos do texto fonte, do texto original, justamente porque, além de configurar plágio, né, além de ser um problema, não faz muito sentido. A ideia é que a gente consiga ler, interpretar e escrever com as nossas palavras a ideia de uma outra pessoa. Também não deve ser resumido parágrafo por parágrafo. Gente, a gente sempre pensa em textos como um conjunto, como um todo. Então, o que você tem que fazer? Ler o texto de origem, grifar as partes mais importantes e depois juntar essas partes, esse já é o terceiro, né? Deve ter unidade de sentido, juntar essas partes de modo a construir um todo. Não adianta, você não pode escrever um resumo em forma de tópicos, tudo bem? Você tem que unir as partes mais importantes de modo que juntas componham um texto que tenha sentido, tudo bem? E aí, para nós finalizarmos, o passo a passo de como fazer um resumo. O primeiro passo, obviamente, é a leitura atenta do texto original. E aí eu sugiro que vocês façam mais de uma leitura, leiam mais de uma vez. Por quê? Sabe quando vocês assistem um filme e aí, por um acaso, vão assistir novamente? Falam, nossa, mas parece que essa cena nem estava presente da primeira vez que eu assisti. Por quê? Porque quando a gente lê pela segunda vez, quando a gente assiste a algo pela segunda vez, a nossa leitura tende a ser mais atenta. Isso não significa que você tenha que ficar preso a detalhes, tudo bem? Mas a gente consegue compreender as melhores ideias quando nós lemos mais de uma vez, tudo bem? Em seguida, você vai identificar, né, com essa leitura atenta, qual é a tese, qual é o posicionamento, quais são os argumentos que a autora ou o autor utilizam ao longo do texto de origem, né, do texto fonte. Então, existe um posicionamento, existe uma opinião sendo defendida, e como a autora defende essa opinião? Nós não podemos ficar presos a detalhes, só as ideias de fato centrais. E o terceiro passo, como eu já disse, depois que você grifou, selecionou as ideias mais importantes, é hora de organizar e elaborar o seu texto. Tudo bem? Porque a ideia é que nós não façamos em forma de tópicos, né? Nós vamos escrever um texto coeso, coerente, um todo de sentido, para que o meu leitor entenda justamente tudinho que eu estou falando. Tudo bem? Então, nós ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Façam a atividade, logo mais eu divulgo a data que vocês devem entregá-la. Até mais, fiquem bem.